Bom, o grande assunto no momento na internet, na IWC mundial, digamos assim, vem sendo o Baron Corbin, né? Porque o Baron Corbin foi escolhido para ser o cara a ter o último combate com o Kurt Angle. Aparentemente, talvez ele não seja mais esse cara, talvez a WWE volte atrás, estão surgindo rumores em relação a isso. Mas ele levantou um debate sobre o Baron Corbin, se o Baron Corbin tem qualidades ou não. Teve o Edge, por exemplo, o ex-superstar da WWE, que saiu em defesa do Baron Corbin. E aí muita gente, claro, apareceu ali pra dizer que não, mas é que o problema não é o Corbin, é que se o Corbin tivesse outra gimmick, não, mas é que se tivesse outro book, não, mas é que isso aqui. E vamos pegar um históricozinho do Baron Corbin pra explicar por que o Baron Corbin atual é o Baron Corbin atual. E mostrar como tem tanta gente hipócrita criticando a situação do personagem atual do Baron Corbin, sendo que lá atrás tiveram certas manifestações que influenciaram nessa mudança dele. Então, vamos por partes. Baron Corbin no NXT, e só pra deixar claro aqui também antes de tudo, né? Eu muitas vezes brinco com o Baron Corbin aqui, comemoro quando ele vence ou quando ele toma alguma atitude, mas é diferente, sabe? Tipo, vamos diferenciar as brincadeiras aqui da coisa séria. Eu gosto do Corbin, eu torço pro Corbin, mas não tem nada a ver aí com as demais aí coisas em relação ao Corbin. Tem muitos defeitos que eu vou citar aqui, tem muitas coisas dele que realmente é muito chata. Às vezes eu extrapolo por brincar mesmo aí, porque o legal é isso, o legal é você zoar, igual como se fosse um time de futebol, quando vence ou quando perde, é normal isso. E o ponto é o seguinte, o Baron Corbin na época do NXT, ele já era odiado. O pessoal já tinha um certo, assim, ranço, digamos assim, em cima do Baron Corbin na época do NXT. Porque, não todos tal, mas ele era um grandalhão, ele tem mais de 2 metros de altura. E, na época, ele pegou uma época que você tinha lá o Kevin Owens que passou por lá, o Sami Zayn, o Neville, tal, caras bem lisos ali, caras que lutam, tal, ali, muito bem. Aí tinha o Finn Balor surgindo também. E aí, o Corbin não, o Corbin ele ia contra, né, esses caras, assim, ele era um cara mais pesado. Só que aí que tá, né, você esperar que um cara com mais de 2 metros vai ser igual a esses outros é muito difícil, não é impossível, tem outros hoje em dia uns, mas é difícil, cara. Normalmente um cara com mais de 2 metros ele vai ser powerhouse mesmo, ele vai ser esse estilo mais pesado mesmo. Só de o Baron Corbin ser bastante flexível, ser veloz, tendo mais de 2 metros já é algo raro. Normalmente gigantes assim ou são gordões ou são muito pesados, ele não, ele ainda consegue ter uma velocidade pro tamanho que ele tem o tamanho do Braun Strowman pra vocês terem noção. Então, calma lá, tem alguma coisa errada aí, né, nessa avaliação sobre o Baron Corbin. E aí você, na época do NXT, notava o seguinte, o Baron Corbin ele era chamado de overrated, superestimado, e também tinha um slogan que alguns talvez vão se lembrar, que era Roman Reigns do NXT, falavam, né? Ah, esse cara é o Roman Reigns do NXT. E eu nunca entendi por que essa de Roman Reigns do NXT, só que eu comprei essa ideia. Eu não acompanhava tanto a NXT na época, e eu comprei essa ideia. Por quê? Porque eu vivia nesse nicho, sabe? Nessa bolha de caras que odeiam os grandalhões e amam tudo que já pagou dívida na Índia, ou principalmente no Japão. E aí, tanto que se vocês forem assistir a análise geral da WrestleMania 32 que eu fiz, eu fico puto quando o Baron Corbin ganha o Andre the Giant. Porque aí eu vou e falo, o pior do NXT ganhou o Andre the Giant, como pode isso? Sendo que eu nem conhecia, sabe? Eu fui bem poser, sabe? Fui muito na onda dos outros, sendo que depois, com o passar do ano, eu fui vendo que não era bem isso. E aí eu também comecei a questionar, até há pouco tempo atrás, tipo, pô, por que ele tinha aquele slogan de Roman Reigns do NXT? Ele não ganhou nada lá, ele não ganhou título, ele não ganhava de quase ninguém nos pay-per-views ali, nos takeover. Ele é over porque ele venceu o Shade Gable, porque ele venceu o Rhino, tipo, o cara perdeu pro Samoa Joe, pra Sami Zayn, pra Balor, perdeu pra um monte de cara lá, eu acho que o Austin Aries também chegou a vencer ele, pô. É over porque ele ganhou de um outro. Queria que ele fosse jobber também, um gigante jobber. Calma aí, que é isso, sabe? Não dá pra entender. Aí beleza, ele vai ao main roster, e aí deu pra conhecer melhor sobre ele, né? Porque ele fez um bom ano em 2016, ele quase que terminou o ano invicto e fez boas apresentações. Ele lutou bem contra o Kalisto, vocês vão lembrar desse combate muito bem. Ele lutou bem contra o AJ Styles, lutou bem contra o Ziggler, lutou bem contra o AJ Styles e Ziggler no combate triplo que teve, inclusive. Ele conseguiu ir bem, cara, tipo, dentro das imitações dele. Deu pra ver um pouco do arsenal de moves dele. Lembro que muita gente, inclusive, na época falou, putz, o Corbin até que não é tão horrível igual eu pensei. O Corbin realmente dá um gasto, digamos assim, né?
Só que o negócio do Corbin sempre foi a questão do personagem, né? Ele tinha muita dificuldade pra se comunicar, pra promar. Se vocês forem pegar promos dele na época, ele ia falar, ele começava a se movimentar assim, aí do nada ele dava risada quando não era pra dar risada. Ele era muito perdidão, sabe? Muito nervoso, dava pra ver quando ele ia promar. E... beleza, aí passa o tempo, ele rivaliza lá com o Jimbo numa WrestleMania 33, uma rivalidade que foi bem fraca, foi parar em kickoff. E meio que a culpa, inclusive, caiu muito em cima do Baron Corbin, né? Até porque, igual eu falei, a galera desse nicho não vai criticar alguém que vem de indie. Você acha, vai criticar o Jimbo? Não, tem um Corbin pra fazer isso, vamos criticar o Baron Corbin, óbvio, né? Produtinho de WWE, grandalhão? Não, vamos descer o cacete no Baron Corbin. Corbin é o culpado, com certeza. Aí, beleza. Chega lá, então, nosso querido Baron Corbin, passa o ano e ganha a pasta do Money in the Bank. Aí eu acho que foi quando nasceu o ódio total em cima do Baron Corbin, quando ele se tornou Mr. Money in the Bank. Que pra mim foi um erro, ele não deveria ser Mr. Money in the Bank. Porque é o seguinte, pra você ser Mr. Money in the Bank, você precisa ter perfil de um cara que precisa de um atalho pra chegar no título mundial, ou no caso universal hoje em dia. Por quê? Porque a pasta do Money in the Bank é isso. É você fazer um cash-in. E geralmente o cash-in você faz quando o cara tá desprevenido, o cara tá cansado, o cara tá ali sem estar prestando atenção e você vai lá e aproveita disso. Então, você tem que ser um superstar ali frágil, de preferência heel, porque babyface não faz sentido fazer uma atitude covarde dessa. Então, quem teria esse perfil naquele combate? Talvez um AJ Styles, se fosse heel, que não estava heel na época. Você teria ali o Kevin Owens, que seria talvez o melhor perfil, porque ele tava começando a virar um heel bem covarde, que perdia bastante, só vencia com ajuda na maioria das vezes. Só que ele já era campeão americano, então eu até entendi não terem escolhido ele. E aí sobrando ali o Ziggler, que na época era babyface, e sobrando o Corbin, que foi então o escolhido da WWE. E aí nasce muito um ódio, porque aí tinha galera louca pra ver o Nakamura ganhando, louca pra ver o AJ Styles ganhando, louca pra ver o Ambrose nem tava nessa luta, eu acho, nem lembro. Louca pra ver, sei lá, o Kevin Owens ganhando, tipo, vários caras ali que esse nicho adora. No caso do Corbin, não. Tipo, qualquer um menos o Corbin, e acabou sendo o Baron Corbin. E aí a galera ficou pistola com essa decisão da WWE ali, achou um absurdo, como assim Baron Corbin, tantas opções e tal. Eu acho que foi realmente uma decisão errada, porque teria alguém melhor ali, o Ziggler se tornasse heel, você teria o AJ Styles se tornasse heel, e você teria ali o Kevin Owens também como opção. Mas, dentre as opções heels, você tinha o Kevin Owens e tinha o Corbin. Eu acho que o Corbin teria sido a segunda menos pior, digamos assim, a segunda melhorzinha ali. E aí, beleza. A partir desse momento ele teve problemas de backstage e ele começa a se tornar um Baron Corbin que tudo que essa galera que odeia ele desde o tempo do NXT queria que ele fosse. Ou seja, um cara que passa vergonhas. Porque ele vai lá e falha o cash-in, ou seja, ele tenta utilizar o contrato, falha, porque o Jinder Mahal ganha dele, ele é distraído lá pelo John Cena, ele perde pro John Cena no SummerSlam, ele começa a perder muito, ele começa a atuar como juiz, lembram disso? Ele vira juiz lá, durante um período também, tipo, nem lutar podia lutar, e aí o público rachando o bico, muita gente hoje em dia vai e quer dar uma de isentão, ou então de que se preocupa com o Corbin, ou então de que sente saudades do antigo Corbin, mas nessa época comemoraram quando ele falou o cash-in, disse que foi uma decisão justa, que foi legal, que bem feito, que ele não merecia mesmo ser campeão mundial. Na época, eu até concordo, não merecia, mas você tem um ano pra fazer cash-in. Em 2018 dava pra ele ter feito cash-in depois da WrestleMania, ele estaria mais preparado, né? E aí, não, vibrando pra caramba, pô, que legal. Além disso, foi um desperdício com a pasta Money in the Bank, né? Mas não, mesmo assim, né? E aí, beleza. Ele até chega a ganhar o título americano por um curto período, acho que deu 2 meses de reinado. Ele foi até bem, ele venceu o Miz no Survivor Series lá, calando a boca de geral, fez umas promos interessantes nas redes sociais. Até depois que ele venceu o Miz lá, calando a boca do universo WWE, foi bem badass o que ele fez. Só que aí a galera ficou com raiva porque ele tirou o título americano do AJ Styles, né? Tipo, qualquer pessoa, até um leigo, saberia que o AJ Styles só perdeu aquele título pra ganhar o título mundial no mês seguinte, que foi o que aconteceu. Mas não, é um absurdo pra ele, sabe? Um absurdo ver ali um cara ganhando AJ Styles o título americano. Já odeia o Baron Corbin, a galera desse nicho. Aí vai lá e ganha um dos favoritos desse nicho, aí, meu Deus do céu, né? Aí ok. Pra continuar as vergonhas dele, no Royal Rumble 2018 ele foi eliminado rapidamente da luta
pelo Finn Balor, né? Tipo, um dos queridinhos desse nicho, que todos os anos ganha nas votações lá de superstar mais subestimado da WWE, né? Tipo, nunca fez assim uma promo assim que, nossa, que cara legal, que cara carismático. Sabe, com o tempo, inclusive, tem muita gente percebendo isso, que o Finn Balor, sem a pintura dele, sem ser Demon King, é um superstar genérico, é um superstar normalzão. E eu posso falar muito disso, que eu esperei pra citar isso, né? Na época da NXT já tinha gente que falava isso pra mim, mas eu nunca peguei essa ideia pra não cometer o mesmo erro que eu cometi com o Baron Corbin. Depois de um tempo aí que eu fui ver que realmente esse Finn Balor não tá entregando muita coisa, não. Pode até ser um cara ali que em ringue muitas vezes a galera desvaloriza, mas é um cara bom, tal, ali, faz alguns bons combates, mas o personagem dele também, ó, tudo bem. É ali um cara, quando tem a pintura até relevante, mas sem a pintura ali é genérico pra caramba. E colocam como assim, o mais subestimado. Não é entre o top 10, não, é o mais. Então, tipo, pô, o que ele tem de tão interessante assim? Pô, você poderia colocar um Cesaro aí, você poderia colocar um Kofi Kingston, mas o Finn Balor, caramba, hein, caramba. Aí, ok, ó, tudo bem. Aí, ele vai lá e elimina o Baron Corbin. E o público vai à loucura. Vocês que assistiram o Royal Rumble 2018, o público foi à loucura. O público ficou louco com aquilo. Tipo, nossa, que legal. O Corbin eliminado rápido. O Finn Balor, sensacional. Passando vergonha, igual sempre pediram. Aí, Under the Giant, do WrestleMania 34, ele sobra por último. É eliminado pro Matt Hardy. O Matt Hardy ganha, tipo, utilizando também ali do ódio em cima do Baron Corbin pra eliminarem o Corbin por último. Tipo, tá vendo o que eu quero dizer pra vocês? O Corbin ali, então, novamente, passando vergonha, passando vexames. A WWE olhou e falou, pô, a galera odeia o Baron Corbin. Vamos pegar esse ódio dele, levar pro Raw e transformar em algo útil. Vamos mudar um pouco ele, vamos adaptar ele e pegar desses elementos e colocarem nesse novo personagem que a gente vai fazer pra ele. E foi o que aconteceu. O Baron Corbin se tornou esse personagem, então, aí, executivo, inspetor, que a gente viu no show do Raw em 2018. E aí, ele deixou de ser aquele Baron Corbin que não sabia promar direito, que tinha um certo nervosismo, e hoje a principal característica dele é a comunicação, é falando, é promando, é provocando ali. Ele conseguiu se tornar um cara mais odiado ainda, e isso ajuda os adversários. Por que ajuda? Porque qualquer babyface vai querer enfrentar o Corbin. Porque ele sabe que ele vai precisar do mínimo esforço pro público falar do lado dele. O público vai olhar e falar, pô, o Baron Corbin tá ali, então eu vou torcer pro outro. Simples, não precisa nem fazer nada pra convencer o público a torcer pra mim. É só lutar contra o Corbin que pronto, já é o suficiente. Então ele leva muito todos os caras ali, foi o que aconteceu. Se hypou muito o Braun Strowman pra destruir ele, o Finn Balor pra destruir ele no SummerSlam, ou seja, outra vergonha, perdeu em segundos, lá, em minutos pro Finn Balor durante o ano ali. O próprio Kurt Angle fez ele ser humilhado durante o período ali, né? Ele até revidou, mas também foi humilhado, o Shield. Ou seja, olha o tanto de vexame que ele vai passando. A ideia era o quê? Ele realmente ser esse cara irritante, ele dessa vez ter um poder nas suas mãos, que seria comandar o show, ou então ter moral com os caras que comandam, que foi o que aconteceu durante o ano, para tomar decisões que fossem lhe dar privilégios, e nem com esses privilégios sendo suficiente para ele conseguir ter benefícios. Ele mesmo assim consegue se ferrar, mesmo assim consegue perder, mesmo assim consegue sair derrotado, mesmo mudando a exploração no meio da luta, ou trazendo ajuda, sempre se ferra, sempre se fode, sabe? Tipo, utilizam muito disso, desse jeito vacilão dele, incluindo no personagem dele. O que fez com que ele se tornasse útil, extremamente útil, né? E aí, então, muita gente hoje em dia vai dizer, meu problema não é com o Baron Corbin, meu problema, na verdade, é que ele mudou a gimmick dele. Se fosse o antigo Baron Corbin, seria melhor. Tipo, na época nem ligava o Baron Corbin. O Baron Corbin aparecia poucas vezes no show, quando aparecia odiavam aquilo, riram quando ele falou o cashinho, aí agora vem querer falar que, eu tô com saudade do antigo. Não, você não tinha saudade do antigo, não. Você só tá querendo dar uma desculpa pra dizer que você não gosta do Corbin. Admite, eu não gosto do Corbin. Fala logo, sabe? Parece que é medo de falar que não gosta do cara. Eu pelo menos sempre falo quando não gosto de alguém. Aí ele fica com medo de admitir, e aí vem com essa historinha de que, o antigo Corbin não era nada, você nem ligava pro Corbin antigo, irmão. É igual, por exemplo, muita galera que vem fazendo isso ultimamente, falando, o Seth Rollins só prestou na época que era heel, era bem melhor. Ok, concordo, eu gosto dele na época de heel. Só que na época que ele era heel, a galera reclama, falando que não, ele descredibilizou o título mundial, ele só ganhava roubado, ele só fugia.
Ele perdeu pro Ratinho de Araraca, como que pode isso, né? Tipo, tem muita gente que faz isso. Então, tipo, pô, prestava na época que era Rio, mas quando era Rio você fala que ele descredibilizou tudo, que só ganhava roupa. Então, pera aí, o que você prefere afinal? Decida-se, porque se o cara transformou isso que ele é hoje, esse valente que ele é hoje, é porque reclamavam do antigo. O Corbin, mesma coisa, ele só se tornou isso por conta das manifestações que tinham em cima dele no antigo personagem. Que, convenhamos, não tava ele levando a lugar nenhum. Ele tá cada vez mais decadente. Então tinham que mudar realmente o Corbin. E mudaram pra esse Corbin atual. Esse Corbin nesse estilo, sabe? Então, é algo que tem que ser mencionado aqui. Porque se ele chegou nesse patamar que ele tá hoje, é tudo por conta desse histórico dele. De ser odiado desde o tempo da NXT, até a WWE aceitar que ele realmente seria um superstar odiado. E pegar e colocar todos esses elementos desse novo personagem dele. Que vem sendo cada vez mais comentado. Só o fato de ele ser extremamente comentado hoje em dia mostra que foi um sucesso. Que antigamente era um heel que ninguém gostava, mas pô, ninguém nem cita o nome dele. Dane-se o Corbin, o que Corbin fez, o que ele vai fazer, com quem ele vai enfrentar, sabe? O fato de ele ter sido escolhido o cara pra enfrentar o Kurt Angle, gerar tantos comentários, gera uma... Como que eu posso dizer? Um ibope muito alto, né? E ele consegue fazer isso. E é um heel precisa fazer isso mesmo, precisa ser odiado dessa maneira mesmo, precisa ter esse estilo mesmo. Porque hoje em dia muita gente gosta de heel e não é pra gostar de heel, é pra odiar heel, né? Só os tontos igual eu que tem que gostar de heel, mas de modo geral você tem que odiar esses caras. E ele consegue fazer isso, né? Diferente de muitos outros aí que na verdade acabam ficando queridinhos. Então o ponto é o seguinte, ele vai enfrentar o Kurt Angle. Se ele enfrenta o Kurt Angle na época que ele tinha um antigo personagem e vence, iriam dizer o quê? Ah, forçado. Ah, que personagem over. Ah, o Baron Corbin ensinando a carreira do Kurt Angle. Nossa. O Roman Reigns da WWE. O novo Roman da WWE iam dizer isso, né? Tipo, nossa, que coisa chata. Que over, né? Que overrated. E aí, se ele vai enfrentar o Kurt Angle com esse personagem dele mais paspalho, é onde já se viu um pseudo-jobber enfrentando o Kurt Angle. Um cara que vive perdendo. Um cara totalmente vergonhoso. Onde já se viu. Não tem credibilidade pra... Pera aí. Decidam-se, né? Eu não acho que ele é a melhor opção pra enfrentar o Kurt Angle. Só que eu também não acho um absurdo ele enfrentar o Kurt Angle. Porque as opções que eu gostaria que enfrentassem, uma seria o Drew. Aquele combate que o Drew teve com o Kurt Angle no ano passado era pra ter na WrestleMania, encerrar daquela forma, acho que seria bom. Só que ele já vai enfrentar o Roman Reigns. O Jason Jordan ali, todo por storyline de ser filho do Kurt Angle e muito talentoso também em ringue, acabou se lesionando gravemente. O John Cena aparentemente não vai participar da WrestleMania. Então também é outra opção que talvez fosse válida. Embora não fosse levar ninguém, tipo, não ia ter um aproveitamento, sabe? Tipo, o John Cena venceu, como é um jovem talento, agora vai utilizar desse argumento de que aposentou o Kurt Angle pelo resto do ano, pelo resto da carreira. Não precisa disso, sabe? Um jovem talento talvez fosse fazer isso, igual o Drew, podendo dizer, sabe? Eu aposentei aquele velhote pelo resto da carreira dele. Poderia se gabar disso, igual o Lesnar se gabou de quebrar com a streak, né? O Braun Strowman, que também não colocaram, até porque ele tá atuando como babyface ultimamente. Então sobrou pra quem? Sobrou pro Baron Corbin. O erro também foi eles terem se enfrentado algumas vezes no show do Raw. Tipo, poderiam ter fazendo um combate inédito agora na WrestleMania e aí geraria uma expectativa maior. Mas não é um absurdo enfrentar o Kurt Angle dessa maneira. E como vemos também que, o Kurt Angle não é o Ric Flair, cara. Ele não é o Shawn Michaels, não é o Undertaker. Ele não precisa de um main event pra se aposentar, não precisa ter uma lenda do lado dele pra aposentá-lo. Calma, tá? O Kurt Angle é grandioso na WWE, pega lá um top 50 dos maiores da história, mas não sei se pega top 20. Então calma, pezinho no chão que calma, né? Mas é isso que eu penso a respeito de Baron Corbin e essas críticas em cima dele. Quer criticar? Critica. Mas lembre-se que ele só é o que ele é hoje porque criticaram de certas maneiras no passado, fizeram certas manifestações no passado que acabaram influenciando no futuro daquele personagem dele e a WWE tendo que modificá-lo, transformando nisso que ele é hoje. Então, vocês criaram o seu próprio monstro.